Agora nós vamos falar sobre autorização e controle de acesso, pessoal. Autorização, como eu falei para vocês lá nos modos anteriores, tudo nós temos que ter alguma autorização, tá? Então não é diferente nos sistemas operacionais, né? Nas empresas, né? Nós temos que ter um controle de autorização. E isso é um componente crucial da segurança da informação. Pensa comigo, você chegar no local e não ter nenhuma autorização, nada, nenhum controle, você só simplesmente entra, faz o que quiser estar. Então, tem que ter algum mecanismo de segurança, desde os lógicos, como eu falei para vocês nos modos anteriores, quanto os físicos, né? O que eu posso instalar de mecanismos físicos que me dê essa proteção para autorizar, de fato, somente quem for entrar ali, tá, pessoal? Então, ele é crucial para a segurança da informação. A autorização e o controle é crucial, tá? Visando garantir que apenas o que os usuários autorizados tenham acesso aos recursos e dados necessários, né? Não todos os dados, só os dados necessários à utilização ali daquele usuário, tá? Essa identificação e autenticação, ela se define nos dois momentos aqui, ó. Nós temos a identificação, que é definida quem é o usuário. Ele vai identificar quem é o usuário, o AD tem lá, João, Pedro, Emanuel, tem vários nomes lá que vai identificar ali quem é aquele usuário. Ele recebe um ID também, identificador daquele João, que pode ter outros nomes iguais, certo? Isso a gente aprende em banco de dados. Cada usuário tem um identificador único, né? Que se pegar o mesmo nome lá, mas tem um ID diferente, tá? E é geralmente por meio de um nome de usuário. Então, muitas das vezes, algumas empresas você coloca seu nome ali, né? E acessa o computador. Mas tem empresas que colocam CPF. Então, vai aí de cada empresa, né? Você coloca o seu CPF ali, a sua senha e entra. Então, cada empresa, utilizando a sua política de segurança, vai utilizar um meio para poder identificar quem é o usuário que está logando no sistema, que horas que ele logou, justamente para identificar quem é o usuário em específico, tá? E essa autenticação, quem é que de fato vai fazer a autenticação depois que ele digitar ali, é por meio da senha. Então, se a pessoa colocou o usuário lá e colocou a senha correta e bateu lá no servidor, no AD, ele vai retornar e falar, realmente está autenticado, essa é a senha correta. Através de senhas ou tokens, né? Aqueles pendrives tem o númerozinho certinho para poder bater lá e verificar que é aquele número. A autenticação biométrica, né? Alguns notebooks ou computadores têm alguns de biometria, mas não é muito utilizado, né? É mais senha mesmo, né? O computador ali com o usuário e o PIN do usuário que foi criado ali. Então, geralmente a empresa manda para você o primeiro acesso, né? Ele manda um e-mail para você ali com a senha padrão e você tem que ir automaticamente, na primeira vez que você logar, ele já vai pedir para você colocar uma nova senha para trocar aquela senha padrão, tá? E justamente para segurança, porque se fosse deixar o usuário alterar depois, ele ia entrar com aquela senha e ia permanecer com aquela senha por muito tempo, né? E correndo o risco de alguém descobrir o padrão das senhas que são criadas e invadir o sistema ali. O usuário ser invadido também e se passar por esse usuário aí. Então tem que ter de fato, né? Se a gente entrar dentro de uma sala de servidores, com certeza vai ter um mecanismo de proteção, câmeras, né? Biometria, alcenos da sala cofre, para poder se proteger aí fisicamente aqueles bens que estão ali dentro, que não pode acontecer nada ali dentro, né? Então isso vai seguir regras, tem certificação para isso, né? Para como manter um ambiente totalmente seguro, seguindo as normas de incêndio. Então tudo isso, né, dentro da TI, a gente aprende também em cursos específicos, né, em áreas específicas. Com essa autorização, pessoal, e controle de acesso, nós temos o princípio, que é chamado o princípio do menor privilégio. Então, se é o princípio do menor privilégio, eu só preciso ter o privilégio necessário à execução da minha função. Então, vai garantir o quê? Que o usuário tenha apenas as permissões mínimas, né, necessárias para realizar suas funções. Para que eu vou querer dar mais permissão para o meu usuário, sendo que ele só precisa daquelas permissões? Então, entra aí no princípio do menor privilégio, tá? E isso acontece para evitar o quê? Evitar que os usuários tenham acesso a recursos ou dados. Então, para que o usuário vai dar um Ctrl Alt Del no computador e vai ficar mexendo em lugares que não é para ele mexer? Então, já tira essa permissão dele. Ele não precisa de mexer nisso. Quem vai mexer nisso é o suporte. Deu algum problema na máquina, aí entra o suporte para poder chegar lá e ter acesso a determinados recursos, tá? Então, é o princípio do menor privilégio. Muitas das vezes o usuário acha chato isso, né? Sempre tem aquele usuário mais avançado um pouco, que às vezes ele quer resolver ali, né? Eu digo isso por mim, né? Já passei muito isso e ficava achando um saco na empresa, né? Mas faz parte, tá, pessoal? Precisa de ter, sim, toda essa preocupação com a segurança
para poder ser, deu um problema aqui, você sabe resolver, mas tem que chamar o suporte, e o suporte que vai fazer isso aí, tá? Então, entra dentro desse menor privilégio, que o usuário só vai, de fato, executar ali o que tem que, de fato, ser executado, para não trazer nenhum prejuízo a mais ali no sistema ali funcionando, tá? Então, exatamente o que eu falei para vocês, não são essenciais para as suas responsabilidades. Então, cada um tem a sua responsabilidade dentro das normas. Eu vou estar fazendo meu trabalho, que eu estou sendo pago, né? E quem vai fazer o trabalho de corrigir algum erro que tiver que reinstalar, instalar, vai ser o suporte da empresa, e eu entro dentro do princípio do menor privilégio, ok? Então, nós temos aí os usuários, qual é a função de acesso que ele vai ter e qual é o risco. Então, tem uma legenda, você baixa o risco de acesso sensível, né? É uma função crítica dentro da organização, tem que ter cuidado. Ou um conflito de funções. Bom, se é o suporte que vai fazer determinadas funções, por que os usuários poderiam fazer? Então é conflito de função. Então cada um vai ter sua função e vai entrar dentro do princípio do menor privilégio, tá? Então lembre-se, né? Menor privilégio vai garantir que o usuário tenha acesso ao quê? Apenas as permissões mínimas necessárias para realizar suas funções e nada mais, tá ok? Às vezes fica meio chato, mas é necessário para a segurança, ok? Com isso, pessoal, nós temos aí também alguns controles de acesso baseados em funções. Nós temos aí o tal do RBAC, né? Que é exatamente esse controle de acesso baseado em funções. As grandes empresas, principalmente hoje utilizando a nuvem, eles utilizam esse controle de acesso baseado em função, tá? Porque ele vai atribuir as permissões com base nas funções que os usuários desempenham dentro da organização, para facilitar o quê? A administração e o entendimento das políticas de acesso. Então, esse controle baseado em funções, ele vai simplesmente servir para gerenciar de forma o quê? Mais segura, né? Nós temos um grupo ali de pessoas que acessam determinadas funções e um outro grupo também que acessa outras funções. Não pode haver conflito. Esses vão exatamente executar essas funções, né? E esse outro grupo vai executar outras funções. Então, é por isso que existe o RBAC, para controlar esse acesso baseado em funções e não haver conflitos, né, de autorização de acesso, ok? Então, isso já entra dentro das políticas, né, para poder ter aí mais ainda uma segurança quanto à informação, levando em consideração aí os fatores, né, da empresa, né, da grande empresa, né, funções de funcionários, e também para evitar com que qualquer pessoa aí executasse qualquer coisa, ficasse bagunçado, né? Então, a empresa faz o serviço, qualquer um pode executar, posso chegar com o meu notebook lá e conectar e executar qualquer coisa. Não. Então, tem esse controle também para ser resguardado quanto ao controle de acesso ali. Políticas, dentro da política da empresa, nós vamos ter ali vários tipos de política, mas sempre tem um padrão, né? A empresa sempre vai seguir as políticas padrões, né? E vai modificar ali dentro das diretrizes conforme for utilizado, ele vai utilizar as regras básicas, né? E pode modificar desde que não bole as políticas mundiais, né? E ele vai exigir com que você coloque senhas fortes, né? Então, assim, muitas das vezes tem sistema que quando você vai colocar uma senha, ele mesmo vocês já devem ter passado por isso, ele fica falando, essa tua senha aí é muito fácil de memorizar. Hoje nós temos aí, né, inteligência, IA, que já identifique, tá no algoritmo ali dentro e fala, isso aqui é muito fácil de quebrar, né? É muito fácil de também a pessoa descobrir. Então muda essa senha, dá uma sugestão, ele coloca uma sugestãozinha lá, utiliza uma senha mais ou menos assim, e muitas das vezes as pessoas acham isso chato, né? Não, eu quero colocar a senha aqui que for mesmo, e ele vai deixar passar, né? Às vezes ele aparece lá um nívelzinho lá que tá fraco, né? Fraquíssimo, e a pessoa vai e executa e vai embora. O sistema alertou, o sistema mostrou, né? Mesmo assim a pessoa quis colocar a senha fraca. Então tem que colocar o meio termo, né? Não coloca algo muito absurdo, né? Que fique impossível ali, e também não coloque nada fácil ali. Vocês vão ver que existe hoje controles para vocês nem se preocupar mais com senha, né? Vocês vão utilizar a senha e não sabem, eu tenho que gravar 10, 20, 30, 40 senhas difíceis. Não, impossível, né? Fica chato também para o ser humano. Então, com isso, com essas imagens aqui, nós podemos ver, né? Que tem uma senha aqui strong, né? Forte. E é muito fácil, né? Então, aqui é um exemplo para vocês terem uma noção, né? Que nós podemos aí criar senhas muito fortes, né? Para poder dificultar ali de algum hacker, né? Alguma pessoa mal intencionada descobrir aquela senha ali. E aí já entra dentro das políticas de senha forte, né? E entra nessa parte de atualização e controle de acesso. Querendo ou não, uma senha fácil é um acesso fácil.